pela anemia falciforme. Como é que surge a hemoglobina S? A hemoglobina S surge pela mutação, né, uma mutação no gene responsável pela formação da hemoglobina A. Então, esse gene, ou DNA, na verdade, essa porção do DNA, que é o gene, apresenta uma sequência de nucleotídeos, uma sequência de bases. Essa sequência de bases, propriamente na sexta posição, ocorre uma troca da adenina por timina. Essa troca de adenina por timina leva à alteração do sexto aminoácido, que é o glutamato pela valina. Então, essa substituição desse aminoácido leva, então, à alteração na formação da hemoglobina normal para uma hemoglobina defeituosa, que é a hemoglobina S. De uma forma resumida, no cromossoma 11, onde nós encontramos o gene responsável pela formação da cadeia beta da globina, ocorre uma mutação no gene. Esse gene, na verdade, o que ocorre? Ocorre uma alteração da adenina por timina. Essa alteração leva, então, na troca do aminoácido glutamato para a valina. Essa troca leva automaticamente à formação da hemoglobina S. Qual é a origem epidemiológica da hemoglobina S? Então, como é que ela surgiu? Estudos apontam que a hemoglobina S surgiu no continente africano e no continente asiático. Então, no continente africano, que permitiu a distribuição da mesma a nível mundial, ela surgiu numa determinada região, na África Equatorial, Gabão, Congo, no Centro-Oeste. Então, devido ao processo migratório interno, permitiu a distribuição da hemoglobina S no território africano. Como é que ela foi distribuída a nível mundial? Ela surgiu, esses estudos apontam que ela surgiu no continente africano e no continente asiático, especificamente na Índia. Ela surgiu devido ao tráfico de escravos. Com o surgimento do tráfico de escravos, permitiu a saída da hemoglobina S do continente africano para outras regiões do mundo, incluindo o Brasil. Falando especificamente do Brasil, esses escravos eram depositados, né, eram levados, nesse caso, trazidos para algumas regiões específicas do Brasil. E por que agora o Brasil, nós encontramos a hemoglobina S em todo o território brasileiro? Por quê? Primeiro, pelo processo migratório. O processo migratório interno no Brasil permitiu a distribuição da mesma em todo o território. Então, no início da aula, eu falei que a hemoglobina S no Brasil é considerada de alta prevalência. Por quê? Existe um fator muito importante que influenciou na prevalência da hemoglobina S no Brasil, que é o período prolongado da escravidão no Brasil. Então, esse período prolongado da escravidão no Brasil levou, então, a permitir, então, que a hemoglobina S, a taxa da hemoglobina S, a incidência da hemoglobina S aumentasse consoante o tempo. Então, ela, como é uma doença hereditária, a hemoglobina S foi passada do pai ela é passada de um indivíduo para um indivíduo de forma hereditária. Isso quer dizer que os pais passavam para os filhos. Então, assim, foi surgindo, foi aumentando, devido ao período prolongado. Então, com esse período todo, com essa demora toda da escravidão, ou esse período que levou esse processo de escravidão no Brasil, permitiu, então, que a mesma aumentasse a taxa de prevalência no Brasil. Por esse motivo, o Brasil é considerado, então, uma área de alta prevalência. Atualmente, a hemoglobina S é mais frequente na África Equatorial e é menos frequente na área do Mediterrâneo e na Índia. É só para... Vamos pôr um ponto aqui e tentar esclarecer algo. A anemia falciforme ou hemoglobina S, a anemia falciforme, hemoglobina S, está relacionada à etnia, sim, isso é sabido. Mas tem um fator muito importante aqui no Brasil. A hemoglobina S pode ser encontrada em qualquer raça no Brasil. Na raça negra, indivíduos negros, pardos e também indivíduos brancos. Por quê? Porque geneticamente os indivíduos brasileiros são miscigenados.
a genética da população brasileira é miscigenada. Por isso, é possível nós encontrarmos gene da hemoglobina S em indivíduos de raça branca. Então, como é que ocorre o mecanismo de transmissão, o mecanismo de herança da hemoglobina S? Eu frisei no slide passado, no slide anterior, que o gene da hemoglobina S é passada de pai para filhos. Então, de uma forma geral, ela tem um mecanismo de herança hereditário. Os pais passam para os filhos da seguinte maneira. Eu passo aqui uma imagem que representa um casal, oh my God, que representa um casal com traço falciforme. Deixa eu já frisar aqui que indivíduos com traço falciforme não são indivíduos doentes, são indivíduos portadores do gene da hemoglobina S, mas é uma condição benigna. Os indivíduos não são doentes, não têm anemia falciforme, simplesmente apresentam o gene da hemoglobina S. Então, esses indivíduos apresentam o gene da hemoglobina S e o gene da hemoglobina A. A presença do gene da hemoglobina A é suficiente para produzir hemoglobina normal nesses indivíduos. Então, nessa imagem representa um casal, né? Um casal portadores do gene da hemoglobina S. Vamos supor que esse casal tem, então, interesse na reprodução, querem ter filhos. Qual é a probabilidade genética da prole desses indivíduos? Esses indivíduos vão apresentar uma probabilidade de 25% de ter um filho normal. O normal, isso quer dizer que só vão apresentar gene da hemoglobina A, como mostra aqui na tabela. O primeiro filho vai apresentar hemoglobina A, fenotipicamente vai ser considerado um indivíduo não afetado. Então, esse casal tem outra probabilidade, quer dizer, 50% de probabilidade de ter um filho com traço falciforme. É isso que eu expliquei no início, que o traço falciforme é uma condição benigna, o indivíduo é assintomático. Então, tem outra probabilidade que é de 25% desse casal apresentar ter um filho com anemia falciforme. Então, essas são as 3 probabilidades de um casal com traço falciforme. Então, o mecanismo de herança, na verdade, é especificada nessa imagem, os pais passam o gene da hemoglobina para os filhos. E se os pais apresentarem o gene patogênico, esse gene é passado dos pais para os filhos. Então, na verdade, como é que ocorre essa transmissão do gene? Vamos supor, ainda neste exemplo, eu especifiquei aqui, né, um casal que apresenta ou que tem um traço falciforme, quer dizer, tem um gene da hemoglobina A e tem um gene da hemoglobina S. Quando passam para os filhos, não é um processo de escolha do indivíduo, é um processo aleatório. Então, vamos entrar no nosso tema que é propriamente dito, que é a anemia falciforme. O que é anemia falciforme? A anemia falciforme é um distúrbio autossômico recessivo da hemoglobina. Vamos pôr um ponto aqui. Por que é um distúrbio autossômico recessivo? Um indivíduo normal apresenta um cariótipo com 23 pares de cromossomos. É sabido que do cromossomo 1 ao cromossomo 22, do par 1 ao par 22, são considerados cromossomos autossômicos ou autossômicos. Então, o par 23 é considerado o cromossomo sexual. A mutação ou o gene responsável pela formação da hemoglobina encontra-se nos cromossomos sexuais, nos cromossomos autossômicos. Então, a mutação ocorre nos cromossomos autossômicos. Por esse facto, a anemia falciforme é um distúrbio autossômico. Por que é considerado recessivo? É considerado recessivo quando o indivíduo recebe o gene patogênico do pai e da mãe. A anemia falciforme só se expressa se, porventura, o pai passar o gene patogênico e a mãe passar o gene patogênico. Por esse motivo, é considerado um distúrbio autossômico recessivo. Então, vamos repetir. A anemia falciforme é um distúrbio autossômico recessivo da hemoglobina. Uhum. Sim, Ana. Você pode falar um pouquinho mais devagar essa parte, por favor? Porque cortou aqui, a gente está fazendo
transmissão online Pode. pelo Instagram, porque lotou aqui a sala. Ok. Consegues me ouvir? Então, eu vou repetir. Anemia falciforme é um distúrbio autossômico recessivo da hemoglobina. Então, por que a anemia é considerada um distúrbio autossômico recessivo? Autossômico por quê? Porque o indivíduo normal apresenta no seu cariótipo constituído por 23 pares de cromossomos. Do par 1, é sabido que do par 1 ao par 22, os cromossomos são considerados autossômicos. Então, o par 23 é o par sexual. Então, os genes que formam a hemoglobina, que fazem parte da formação da hemoglobina, encontram-se nos cromossomos autossômicos. Então, a mutação que leva à alteração ou leva à formação da hemoglobina S localiza-se, ou então ocorre no cromossomo 11, que faz parte do grupo dos cromossomos autossômicos. Por esse motivo, a anemia falciforme é considerada um distúrbio autossômico. Por que é considerado um distúrbio recessivo? Recessivo porque o indivíduo com anemia falciforme recebeu do pai o gene patogênico e recebeu da mãe o gene patogênico. Se só um dos pais apresentar o gene patogênico, o indivíduo não vai apresentar anemia falciforme. Só vai apresentar anemia falciforme se receber o gene patogênico tanto do pai e da mãe. Por isso é considerado recessivo, um distúrbio recessivo. Então, repetindo, a anemia falciforme é um distúrbio autossômico recessivo da hemoglobina, caracterizada pela alteração dos eritrócitos. Então, essa alteração torna-os parecidos com uma foice. Daí o nome falciforme. É anemia de células em forma de foice. Então, essas células têm sua membrana alterada e rompem-se mais facilmente, causando anemia. Então, a anemia falciforme é anemia de células em forma de foice. Então, é importante falar um pouquinho da prevalência ou da frequência aqui no Brasil. Né? De uma forma geral, a anemia falciforme é uma doença hereditária de maior prevalência no país. 5-6% da população carrega o gene da hemoglobina S. Tem uma incidência, né? A incidência fica em torno de 700 a 1.000 novos casos por ano. Eu trouxe um mapa acho que é um mapa muito ilustrativo, muito didático, para compreendermos a frequência do gene S no Brasil. Então, quando falei da origem, no slide eu falei da origem da hemoglobina S, eu falei especificamente do Brasil também, né? Eu expliquei que os escravos eram trazidos para o Brasil. Então, esses escravos eram postos em regiões específicas, não eram levados, não eram distribuídos em todo o território brasileiro. Então, eram postos em regiões específicas. Então, devido ao processo migratório, ocorreu, então, a distribuição da hemoglobina S em todo o território nacional. Então, o Brasil todo é considerado uma área de prevalência, sim, mas existem regiões onde a prevalência é muito alta. Por exemplo, o estado de Pernambuco, a Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul. São esses os estados onde a prevalência da hemoglobina S é muito alta. Por exemplo, no estado de Pernambuco. No estado de Pernambuco, 4% da população 4% da população apresenta o gene da hemoglobina S. Isso quer dizer, em cada 23 pessoas desse estado, um é portador do gene da hemoglobina S. Então, em relação à incidência, em cada 1.400 nascimentos, um recém-nascido apresenta a doença falciforme. Na Bahia, 5,3% dessa população é portador do gene da hemoglobina S. O que significa? Significa que em cada 7 pessoas, um desses indivíduos é portador do gene da hemoglobina S. E em relação à incidência, em cada 650 nascimentos, um apresenta doença falciforme. E a situação é similar tanto em Minas Gerais,
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Esse mapa só mostra que a prevalência da anemia falciforme é muito alta no Brasil. Daí a importância do tema. Fisiopatologia da anemia falciforme. Como é que ocorrem, então, ocorrem as manifestações da anemia falciforme? Qual é a fisiopatologia da anemia falciforme? Então, a hemoglobina S, ela surge da mutação, né, do gene responsável da cadeia beta da globina. Então, essa mutação, na verdade, ocorre pela substituição da adenina por timina. Essa substituição, essa alteração de bases, leva à formação de glutamato, ou alteração do glutamato por valina. Essa alteração, essa substituição, essa troca de aminoácidos, altera a solução da hemoglobina S. Alterando a solução da hemoglobina S, essas hemoglobinas, em situações de desoxigenação, com pouca oxigenação, elas polimerizam, processo de polimerização. A polimerização leva, então, à falsização das hemácias. Quer dizer que o processo de polimerização, as hemoglobinas, a hemoglobina S perde a hemoglobina perde a função química, altera a função química e altera a função física. Então, com a alteração das propriedades da hemoglobina, a hemácia falsiza. Com a deformabilidade das hemácias, essas hemácias podem levar à oclusão vascular, levando à oclusão vascular, consequentemente, causará lesão nos tecidos. Para além da oclusão vascular, existe um outro mecanismo que é a hemólise. Essas hemácias têm um período de vida muito curto, aproximadamente 10 dias. Então, com a alteração da estrutura da membrana dos eritrócitos, essas células têm facilidade de sofrerem lise. Então, na fisiopatologia são dois mecanismos. Tem a oclusão vascular e a lise das hemácias. Só para lembrar aqui que a hemoglobina, ou os eritrócitos, têm a forma bicôncava, elas são maleáveis, por isso é que eles têm a facilidade de circular na microcirculação, sem problema nenhum, e tem um tempo de vida de 90 a 120 dias. Isso é a hemoglobina normal. Quando essa hemoglobina, eritrócito normal, quando esse eritrócito sofre alteração por alteração da hemoglobina, ela altera a sua forma, ela deixa de ser maleável, a estrutura torna-se, na verdade, elas falsizam, adquirem uma forma de foice. Essa estrutura é que leva, então, à oclusão vascular. A alteração dessa estrutura é que leva também, permite ou facilita a lise das mesmas. Manifestações clínicas da anemia falciforme. A anemia falciforme é um distúrbio muito grave, é um distúrbio genético muito grave. E os indivíduos apresentam, na verdade, podem apresentar diversas manifestações clínicas. Então, eu trouxe aqui as principais manifestações clínicas. Dentre elas, nós encontramos o priapismo, AVC. Os indivíduos com anemia falciforme podem ter AVC, podem ter icterícia, podem ter úlceras, podem ter crises dolorosas, que são as crises algicas, podem apresentar esplenomegalia, podem apresentar infecções repetidas. As infecções, na verdade, são consideradas, essa é considerada a causa de mortalidade em quase todas as faixas etárias, principalmente nos primeiros anos de vida. Eles podem apresentar anemia, podem apresentar síndrome torácica aguda, alguns podem apresentar atraso do crescimento e desenvolvimento, podem apresentar dactilite. Dactilite é a inflamação de mãos e pés pela oclusão dos capilares nos pequenos ossos. Esses indivíduos podem apresentar também infartos vasoclusivos. Esses infartos podem levar a derrame, necrose papilar renal, alteração renal, autoesplenectomia, priapismo, pode levar também a síndrome torácica aguda e ainda a perda visual. Os indivíduos com anemia falciforme podem ter perda visual.
Então, eu vou tentar descrever um pouquinho algumas manifestações clínicas. Vamos falar da dor. A dor no doente com anemia falciforme. Um doente com anemia falciforme apresenta uma dor constante. Primeiro, a dor é a principal manifestação desse distúrbio. A dor é constante, é uma dor intensa. Se nós apresentamos a escala ao doente, perguntamos de 1 a 10, quanto é que tu dás essa dor? Geralmente eles vão referir uma dor de 8, 9, 10 pontos. Então, é uma dor muito, muito intensa mesmo. Os indivíduos com anemia falciforme apresentam dor intensa e, geralmente, eles procuram suporte hospitalar para o alívio da dor. Então, essa dor tem um grande impacto. Não tem impacto só na vida do indivíduo. Automaticamente, esse indivíduo, geralmente, indivíduo com dor, com uma dor intensa, fica hospitalizado muito tempo. Então, altera a qualidade de vida da seguinte forma: na interação social, as relações conjugais, a relação com os familiares, a educação, emprego, com o sistema de saúde. Qual é o impacto desses indivíduos no sistema de saúde? Vamos supor o Brasil, que é uma área de alta prevalência. Então, se a dor é a principal manifestação clínica, significa que esses indivíduos vão procurar suporte hospitalar, vão procurar as unidades hospitalares para o alívio da dor. Isso vai aumentar a demanda nos hospitais. Aumentando a demanda, aumenta o custo financeiro. Então, o indivíduo com anemia falciforme é um indivíduo com anemia falciforme, a doença em si não afeta a sua vida do indivíduo. Afeta tanto a relação, tanto a vida dos familiares, como também o sistema de saúde. Outro sintoma outra manifestação clínica é a síndrome. Uhum. Tem uma pergunta da Letícia, que diz: qual é o motivo dessa dor tão intensa? Qual é o motivo dessa dor tão intensa? Será que dá para responder isso no final da aula? Eu preciso responder isso agora. Eu vou responder. Mas não pode responder no final, tudo bem. Eu vou anotar aqui e no final da aula eu vou dar a resposta. Ok, então, continuando. Os indivíduos com anemia falciforme, eles podem apresentar síndrome torácica aguda. A síndrome torácica aguda é a segunda causa mais comum de hospitalização e de complicações de cirurgia e anestesia. Essa se manifesta por febre, dor torácica, dispneia, tosse produtiva e expectoração. Outra manifestação clínica também que achei importante descrever um pouquinho é a esplenomegália. A esplenomegália é o aumento do baço. Esse aumento do baço é causada pela estase das hemácias falciformes no baço. Então, com a esplenomegália, com esse sequestro que o baço faz, na verdade, o baço sequestra as anemias, os eritrócitos, os eritrócitos falcizados. Então, o que acontece? Qual é o impacto que tem? Baixa a hemoglobina no indivíduo, baixa o nível de plaquetas, aumento de reticulócitos. Por que aumento de reticulócitos? Porque a hemoglobina, o baço sequestra tantos eritrócitos que o organismo estimula a medula óssea a produzir mais células. Então, essas células, às vezes, não chegam no estágio final. Elas são lançadas na circulação para compensar a diminuição excessiva dos eritrócitos na circulação, sanguínea. Então, é apresentado as manifestações, os sinais e sintomas das esplenomegálias, né? Que podem surgir das esplenomegálias são palidez, dor, hipovolêmia e letargia. Outra manifestação clínica é a dactilite. A dactilite é a síndrome de Montpellier. Ela pode ser o primeiro sinal da doença. Os indivíduos que não são diagnosticados a partir do teste do pezinho, às vezes a dactilite acaba sendo o primeiro sintoma,
ou o primeiro sinal, nesse caso, o primeiro sinal ou a primeira manifestação clínica. Então, é frequente em indivíduos menores de 2 anos, apresenta-se em forma de calor, dor, aumento de volume e eritema. Exames laboratoriais para o diagnóstico da doença falciforme. Então, eu vou apresentar 5 tipos de exames laboratoriais. Na verdade, esses exames auxiliam tanto no acompanhamento, no monitoramento da doença, e outros também são para confirmação da presença da hemoglobina S. Por exemplo, o hemograma. O hemograma é o primeiro passo do diagnóstico laboratorial, vamos supor, em condições de diagnóstico tardio. É o primeiro passo do diagnóstico laboratorial, porque é possível visualizar as hemácias falcizadas ou as hemácias falciformes presentes através do esfregar sanguíneo. Podemos verificar também o número de leucócitos elevados. Temos o teste de falcização, que permite observar a presença de drepanócitos, que são as células em forma de foice, durante a leitura. Esse é um exame para pré-diagnóstico, não um exame confirmatório da anemia falciforme. Temos o outro exame, que é o teste de solubilidade, que avalia a solubilidade da hemoglobina. Temos também a cromatografia líquida de alta performance e temos a focalização isoelétrica. Qual é o exame confirmatório da anemia falciforme? O exame confirmatório, ou exame padrão ouro, é a eletroforese. Então, existe a eletroforese alcalina e a eletroforese ácida. Abordagem terapêutica. Estratifiquei a abordagem terapêutica em 2 grupos. O primeiro grupo é o grupo que não modifica o curso do processo patológico, e o segundo grupo é o grupo que modifica o curso do processo patológico. Falando do grupo que não modifica o curso do processo patológico, nós temos o diagnóstico precoce. Por que o diagnóstico precoce faz parte da abordagem terapêutica? O diagnóstico precoce faz parte da abordagem terapêutica porque ajuda a prevenir, né, o surgimento de manifestações clínicas. Então, o diagnóstico precoce é muito, muito, muito importante na evolução de um doente com anemia falciforme. Segundo, nós temos profilaxia de infecções. As infecções podem ser prevenidas por intermédio de imunização, penicilina profilática, uso de penicilina profilática. Isso é frequente em indivíduos menores de 5 anos. Regime de transfusão, relação de ferro para situações de sobrecarga e autocuidado. Todos esses fazem parte da abordagem terapêutica que não modificam o curso do processo patológico. O segundo grupo, essa imagem é a imagem representativa do teste do pezinho, que permite, então, o diagnóstico precoce da anemia. O segundo grupo é o grupo que modifica o curso do processo patológico. Dentro deste grupo, temos a hidroxiureia e o transplante halogênico de medula óssea. É só para frisar aqui que a hidroxiureia não promove a cura da doença, ela simplesmente melhora a qualidade de vida do indivíduo. O que acontece se administrarmos a hidroxiureia? A hidroxiureia é um indutor da síntese da hemoglobina fetal. Então, será que existe algum tratamento curativo? Existe sim. Esse tratamento é o transplante halogênico de medula óssea. Então, por que o transplante halogênico de medula óssea não é feito em todos os indivíduos? Então, existem procedimentos para tal, existem condições para tal. Primeiro, é um tratamento com alta taxa de mortalidade, deve existir indivíduos compatíveis. Então, são N situações para o indivíduo passar por um transplante halogênico de medula óssea. Entre a hidroxiureia e o transplante halogênico de medula óssea, mais frequente é a hidroxiureia. Aconselhamento genético. Então, o que é aconselhamento genético? Primeiro, é importante frisar que as pessoas que apresentam um risco de gerar filhos com síndrome falciforme tenham o direito de serem informados. Isso através do processo ou através do aconselhamento genético.
que é que deve ser passado no aconselhamento genético? Deve ser passado aspectos sobre a hereditariedade e as demais conotações clínicas dessa doença. O aconselhamento genético é um processo que apresenta importantes implicações, então é necessário ter em conta essas implicações. Quais são? Temos implicações psicológicas, sociais e jurídicas. Essas implicações acarretam um alto grau de responsabilidade das instituições que oferecem. Significa que o indivíduo responsável pelo aconselhamento genético, fazer o aconselhamento genético, tem que ser um indivíduo treinado, capacitado para fazer o aconselhamento genético. Tudo isso por quê? Porque por causa dessas implicações. Por causa das implicações psicológicas, implicações sociais e implicações jurídicas, um aspecto muito importante. Qual é o objetivo do aconselhamento genético? O objetivo básico do aconselhamento genético é de permitir a indivíduos ou famílias a tomada de decisões conscientes e equilibradas a respeito da procriação. O aconselhamento genético deve ser não diretiva e não coerciva. O que é que se deve passar no aconselhamento genético? Toda a informação a respeito do tratamento disponível e a sua eficiência. Informar também o grau de sofrimento físico, mental e social imposto pela doença. É preciso informar também o prognóstico da doença e a importância do diagnóstico precoce. Aconselhamento genético. O aconselhamento genético é um processo feito em duas condições: em indivíduos com traço falciforme e indivíduos com anemia falciforme. Então, como é que acontece o aconselhamento genético em indivíduos com traço falciforme? É importante relembrar que o indivíduo com traço falciforme é um indivíduo assintomático. De forma geral, é um indivíduo assintomático. É um indivíduo que apresenta uma condição benigna. Então, às vezes o indivíduo, quando recebe o resultado e vê que tem um traço falciforme, ele vai pesquisar. Às vezes não passa por um processo de aconselhamento genético, então o indivíduo vai pesquisar e põe no Google traço falciforme, às vezes põe a palavra falciforme e aparece um monte de informação que deixa o indivíduo perturbado. Então, é importante todo indivíduo que recebe o diagnóstico de traço falciforme, é importante passar por um processo de aconselhamento genético. Para receber informações esclarecedoras sobre a sua condição. Então, o que é que se deve passar no aconselhamento genético de forma geral no indivíduo com traço falciforme? Primeiro, a primeira condição é que, apesar de ser uma condição benigna e ser considerado um indivíduo com uma condição, um indivíduo assintomático, existem situações específicas que podem levar à falsização das células. Que situações são essas? Em casos de anestesia geral e em casos de grandes altitudes. Então, o indivíduo que vai passar por um procedimento cirúrgico, que vai ser usado, a anestesia usada vai ser geral, não local, vai ser usada a anestesia geral, esse indivíduo deve informar a seu médico a sua condição genética. Deve informar e dizer, eu sou portador do traço falciforme. Isso vai causar consequências graves. É preciso uma atitude muito drástica para poder prevenir a falsização das células? Não. O que é que o médico vai fazer? No ato cirúrgico, no momento do procedimento cirúrgico, o médico simplesmente vai aumentar, nesse caso o médico anestesista, vai aumentar a quantidade de oxigenação. É simples. Outra condição, grandes altitudes. Quando falo em grandes altitudes, não me refiro a um prédio de 5 andares, um prédio de 10 andares, um prédio de 20 andares. Falo mesmo de grandes altitudes, tipo aeronaves despressurizadas, ou então altitudes de 3.000 metros. O indivíduo, quando está em situações de grandes altitudes, onde a concentração de oxigênio é muito baixa, os indivíduos com traço falciforme
as células podem se falsificar. Agora, será que todo indivíduo com traço falciforme, se tiver essas condições, as células falsificam? Não é exatamente todos os indivíduos. E também não é assim uma probabilidade muito grande. A probabilidade é muito baixa. Mas, como diz o velho ditado, melhor prevenir do que remediar. Então, nessas situações em que a quantidade de oxigênio situações que podem levar a baixar a quantidade de oxigênio, a concentração de oxigênio, é necessário sim, nos prevenir. Situações de procedimentos cirúrgicos, em casos de anestesia geral e em casos de grandes altitudes. Então, se o indivíduo tiver em grandes altitudes, qual é, na verdade, o método ou procedimento para prevenir uma possível falsificação das suas células, dos eritrócitos ou das hemácias? Nesse caso, o indivíduo só precisa andar com o suporte de oxigênio. Então, são medidas simples para prevenir a falsificação. Não são coisas do outro mundo, são coisas simples. Então, para além das situações que podem levar à falsificação das células, qual é o outro aspecto importante que deve ser passado no aconselhamento genético? O outro passo importante que deve ser passado no aconselhamento genético é informações a respeito da hereditariedade do indivíduo, a reprodução. Eu trouxe uma imagem, nós já falamos sobre esta imagem, sobre este esquema, no princípio da aula. Então, é importante nós passarmos essa informação de forma detalhada ao indivíduo com traço falciforme. Vamos supor que o indivíduo é esse. E esse indivíduo decide, então, unir-se a uma outra pessoa e essa pessoa também tem um traço falciforme. O que é que o médico vai passar, qual é a informação, como é que vai explicar esse indivíduo? O processo de aconselhamento genético deve ser, a informação passada deve ser muito clara. Então, usar termos simples é muito importante, porque nem todo indivíduo tem uma formação superior, uma formação uma formação de ensino médio, ensino superior, ou até mesmo, existem mesmo indivíduos com ensino superior, às vezes não entendem o que é hemoglobina, o que é herança autossômica. Então, usar termos fáceis é importante, porque a importância do aconselhamento genético, o objetivo é que o aconselhado entenda o que lhe foi passado, pelo menos 50% daquilo que lhe foi passado. Então, a linguagem deve ser uma linguagem fácil, de fácil entendimento. Então, vamos supor, como eu frisei há pouquinho, um indivíduo que tem o genótipo S, que tem um traço falciforme, que é portador do gene patogênico da anemia falciforme, o gene patogênico, nesse caso, o gene da hemoglobina S. Ok. E esse indivíduo é casado com alguém que também tem um traço. Então, nós devemos explicar que o casal tem a probabilidade, se eles têm interesse na reprodução, a probabilidade desse casal vai ter a probabilidade, 25% de probabilidade de gerar um filho, de gerar filho sem um filho sem a doença, isso quer dizer, um filho normal, sem o gene patogênico. E esse casal vai ter outra probabilidade, para além dessa probabilidade, tem mais duas outras probabilidades. Esse casal vai ter a segunda probabilidade de 50% de ter filho com traço falciforme e 25% de ter filho com doença falciforme. Então, outro ATT aqui, quando tivemos a passar essa informação em termos de probabilidade genética, é que essa probabilidade é aplicada em cada gestação. Porque as pessoas, quando olham para esse esquema, ou quando recebem essa informação, pensam, então se a probabilidade é de 25% de ter filho normal, com fenótipo mamário, sem a doença, sem ter o traço, 50% de probabilidade de ter filho com traço falciforme e 25% de ter a doença falciforme, então significa que se nós tivermos 4 filhos, um vai ter o genótipo normal, não vai ter a doença, 2 vão ter
o traço falciforme e um vai ter a doença falciforme, a anemia falciforme. Não é bem assim. Até porque, quando os pais passam genes, não são eles que decidem, não, vamos passar o E, vamos passar o A. Eles passam de forma aleatória. Então, significa que essa probabilidade é aplicada a cada gestação. Isso quer dizer, na primeira gestação, essa é a probabilidade. Na segunda gestação, essa vai ser a mesma probabilidade. Não é que, vamos supor que o casal teve o primeiro filho, e esse filho teve genótipo AA. Então, o casal pensa ter o segundo filho. No segundo filho, eles não podem escolher a probabilidade de ter um filho com genótipo normal, um filho sem a doença, sem ter o traço. Então, é importante no aconselhamento genético passar essa informação. E para além da probabilidade, é importante passar que eles têm probabilidade de 25% de ter um filho com a doença falciforme, 50% de ter o traço, e 25% de ter um filho com genótipo normal, ter um filho sem o genótipo mutado. Então, é importante. E às vezes, nós pensamos, então, se a probabilidade de 25% é uma probabilidade muito baixa, devemos pensar também que o processo é aleatório. A probabilidade é baixa, mas o processo é aleatório. Quando o pai passa o S ou passa o A, não é o pai ou não é a mãe quem decide qual gene passar. Se fosse assim, seria muito bom mesmo. Mas não, mas é um processo aleatório. Se for o S, vai o S, se for o A, vai o A. Então, é um processo aleatório, é um processo que não se consegue controlar. Agora, vamos passar para o aconselhamento genético de um indivíduo com anemia falciforme. Vamos supor que este indivíduo decide casar com alguém com genótipo normal, sem ter o traço, sem ter a doença. Tem um genótipo normal, tem os 2 genes da hemoglobina A. Qual é a probabilidade da prole, qual é a probabilidade genética da prole desse casal? Ele só tem uma probabilidade, porque o pai só tem gene patogênico, então ele só vai passar o gene patogênico. E a mãe só tem o gene normal, então a mãe só vai passar o gene normal. O que é que significa? Significa que os filhos desse casal, a probabilidade dos filhos serem portadores do traço falciforme. Não existe uma outra probabilidade, essa é a única probabilidade. Os filhos todos serem portadores do gene da hemoglobina S. Eu trouxe um outro exemplo, este exemplo aqui em que o pai tem anemia falciforme, temos os 2 alelos mutados, e a mãe tem um traço. Qual é a probabilidade? Esse casal só tem 2 probabilidades. Primeiro, o pai só pode passar o gene mutado, porque ele tem anemia falciforme, os 2 genes são mutados. Em relação à mãe, já a mãe tem 2 probabilidades, passar o gene mutado ou o gene da hemoglobina normal. Então, se o pai só pode passar o gene mutado, a mãe pode passar o gene normal ou o gene anormal. Significa que esse casal tem 2 probabilidades. 50% de chance de ter um filho portador de traço falciforme e 50% de chance de ter um filho com anemia falciforme. Relembrar aqui que se o filho vai ter o traço falciforme ou vai ter anemia falciforme, é um processo aleatório. Então, essa probabilidade é aplicada em cada gestação. Então, é importante, né? É importante retermos que a anemia falciforme é um distúrbio genético muito grave. O diagnóstico precoce desse distúrbio é importante para evitar tanto a mortalidade e a morbidade, né, nesses indivíduos, no grupo desses indivíduos. E também, né, de forma geral, dizer que o Brasil é um país de alta prevalência. Então, a anemia falciforme é um tema muito importante. Todo profissional de saúde deve saber quais são as manifestações clínicas, o caráter de herança, porque é possível nós encontrarmos, durante a nossa vida profissional, é possível nós encontrarmos diante de um paciente com anemia falciforme, de um paciente portador. Então, por ser um distúrbio muito grave,
o diagnóstico precoce, o aconselhamento genético, ajuda muito na diminuição da incidência desse distúrbio e, para além disso, ajuda muito a melhorar a qualidade de vida dos pacientes com anemia falciforme. Grata pela atenção dispensada. Muito obrigada, Matilde. A aula foi muito boa mesmo. Agora a gente vai abrir para aquelas perguntas que o pessoal havia mandado antes. Ok. O Pedro perguntou na questão. Não, a primeira pergunta foi da Letícia. Qual que é o motivo da dor tão intensa? Se isso pode ser explicado. Pode ser sim. O mecanismo, na verdade, as manifestações clínicas surgem todas elas do mecanismo fisiopatológico. O mecanismo fisiopatológico explica tudo isso. Essa qual slide, para tentar explicar a parte do mecanismo fisiopatológico. Então, se as hemácias, na verdade, as hemácias que apresentam a hemoglobina S em situações de desoxigenação, essas hemácias não se adquirem de uma forma falsizada. A deformabilidade dessas hemácias leva à oclusão vascular e à lesão tecidual. O que significa? Por que esses indivíduos apresentam constantemente dor? Porque a dor é muito intensa. Primeiro, esses indivíduos, todas as hemácias apresentam hemoglobina S. Então, essas hemácias, em caso de desoxigenação, a quantidade de hemácias falsizadas é enorme. Se porventura essas hemácias falsizarem, essas hemácias vão automaticamente podem causar lesão tecidual. A lesão tecidual, a falta de oxigenação nesses tecidos causa dor. Então, como um processo de difícil reversão, para reverter esse quadro difícil, a dor é intensa. Não tem como a dor não ser intensa. Porque a oxigenação, na verdade, o que leva a dor, o mecanismo que leva a dor, é a falta de oxigenação nesses tecidos, é a lesão nesses tecidos. Então, por ser por ser um distúrbio que pode afetar qualquer órgão, e por ser também uma situação de difícil reversão, a dor é tão intensa. Tá certo, obrigada, Matilde. Tem outra pergunta aqui do Pedro. Ele diz que a anemia falciforme está muito relacionada com AVC em crianças. Qual é a melhor abordagem clínica para prevenir o AVC? E no caso das crianças que desenvolveram AVC, a hemotransfusão é a única abordagem? A hemotransfusão ser a única abordagem? É assim, é o seguinte, pode repetir a pergunta? Na verdade, não foi só uma pergunta, foram duas, né? Foram várias, né? Ele diz, uma das complicações da anemia falciforme é o AVC em crianças. Sim. Qual é a melhor abordagem clínica para prevenir o AVC? E no caso das crianças que já desenvolveram AVC, a hemotransfusão é a única abordagem? Ok. É o seguinte, abordar, para prevenir, por isso eu frisei no princípio que o diagnóstico precoce é importante. É importante para evitar essas situações. Então, com a abordagem precoce, significa que o indivíduo... vamos supor que a criança é diagnosticada precocemente, a partir do teste do pezinho. Esse indivíduo, essa criança, né, os pais vão ser encaminhados para um centro de especialização, para a criança ser acompanhada. Então, a atitude tomada
vai levar à prevenção dessa manifestação clínica. O monitoramento do paciente, os exames, o controle, e não só o autocuidado, vai ajudar muito a evitar o surgimento dessa manifestação clínica. Então, na verdade, o primeiro passo, né, o primeiro passo para prevenir não só o AVC, como outras manifestações clínicas, é o diagnóstico precoce. Então, com diagnóstico precoce, a atitude, o acompanhamento dessa criança, o autocuidado, evitar situações de evitar a exposição ao frio, por exemplo, em casos de chuva, em casos de temperaturas muito baixas, evitar usar roupas para aumentar a temperatura, um monitoramento a vacinação e outras atitudes preventivas ajudam a evitar, né, a diminuir esse tipo de morbidez, a evitar que esses indivíduos tenham essa manifestação clínica. Então, o diagnóstico precoce é o primeiro passo para, então, evitar ou levar à prevenção dessas manifestações clínicas. Pelo que eu li, a hemotransfusão, na verdade, é um dos critérios para o tratamento do AVC. Agora, se existe uma outra abordagem para a mesma, eu não consigo dizer aqui, mas sei que a hemotransfusão, sim, é uma das principais abordagens terapêuticas em casos de AVC, em crianças, em adultos, principalmente em crianças, né? O AVC ou a hemotransfusão é, sim, uma das principais abordagens terapêuticas. Tá certo. Então, Matilde, deixa eu só frisar aqui algo, Ana. Então, é o seguinte, claro. como temos a abordagem de um paciente com anemia falciforme é multidisciplinar. Então, temos não só a presença do clínico, do pediatra, a presença do geneticista, o hematologista, o psicólogo. Então, é uma equipa multidisciplinar. Então, nesse contexto, como geneticista, pronto, estou mais no aconselhamento genético e também no aconselhamento genético é necessário passar essa informação, sim, das manifestações clínicas, mas com a ajuda de um pediatra, só um pediatra, eu acho que um pediatra ajudaria muito a explicar que para além da hemotransfusão, se existe uma outra abordagem terapêutica para reverter o quadro de AVC. Sim, Ana? Tá certo, Matilde, obrigada. Tem uma outra pergunta que diz, qual é a relação da anemia falciforme com a malária? Ok. A relação da anemia falciforme com a malária. Estudos indicam que indivíduos portadores da hemoglobina S adquirem um fator protetor da malária. Então, nesse caso, as pessoas que têm malária não conseguiriam, elas estariam mais protegidas? Como assim? É o seguinte, o fator protetor não é assim 100%. Significa que indivíduos portadores do gene da hemoglobina S não apanham a malária, não adquirem a malária, não são cometidas por essa doença. São sim, mas ela, na verdade, o fator protetor é mais na forma grave da malária. Então, não é algo assim muito, não é um mecanismo que está bem esclarecido na literatura. Uns dizem que pela presença da hemoglobina S, a diminuição, por exemplo, do potássio dentro das células, diminui, então, essa diminuição da concentração de potássio nas células, não facilita a multiplicação do parasita, a multiplicação da mesma, levando então à forma grave da malária. Então, os indivíduos portadores do gene da hemoglobina S, esses indivíduos têm um fator protetor, não total, mas um fator protetor parcial, principalmente nas formas graves da malária. Não é um mecanismo assim bem esclarecido, eu já li alguns artigos, tentei saber exatamente qual é o mecanismo exato desse fator protetor. Não existe assim
artigos, eu pelo menos não encontrei ainda artigos que esclarecem esse mecanismo, mas sim, mas tem um fator protetor parcial. Ah, tá certo, muito obrigada. Tem uma outra pergunta que é: por que que a dactilite afeta essencialmente crianças menores de 2 anos? Por que que a dactilite afeta principalmente criança menor de 2 anos? É o seguinte, porque, primeiro, nós sabemos que a produção de, por exemplo, a criança, como é que eu posso explicar? A maturação óssea, né, na verdade, a maturação óssea é um processo contínuo. Então, a princípio, a produção não sei se posso explicar assim, mas pelo que eu entendi, é que, a princípio, a produção das células sanguíneas é feita inicialmente nos pequenos ossos, isso na infância. Depois é que passa pelos, como que eu explico? Tem os pequenos e os grandes ossos. Então, consoante a idade, a maturação a estimulação, a produção das células sanguíneas ou da medula óssea, concernente à produção dos eritrócitos, se assim posso dizer, ai meu Deus, agora estou baralhada. Concernente a daqui, estou aqui baralhada. Vou tentar unir aqui as minhas ideias e tentar depois responder essa pergunta. Tudo bem. Então, tem outra pergunta que diz o porquê da manifestação pulmonar. Porquê da manifestação pulmonar? É o seguinte, eu expliquei sobre o mecanismo fisiopatológico. Na verdade, existem várias situações que podem levar à manifestação pulmonar. Expliquei que esses indivíduos podem ter, né, esses indivíduos com anemia falciforme têm entropismo com infecções bacterianas, principalmente o pneumococo, entre outros. Então, o surgimento, a manifestação pulmonar pode surgir devido à infecção bacteriana e também devido a fato vasoclusivo. Pode ser por manifestação, pode ser por infecção bacteriana, como também pode ser como o próprio mecanismo fisiopatológico explica, né, o infarto vasoclusivo. Tá certo. Tem uma outra pergunta que é com relação à anemia falciforme. Se ela pode gerar algum tipo de incoordenação motora ou mental. Incoordenação motora ou mental. Pode sim, como eu já expliquei. A anemia falciforme é um distúrbio que pode afetar quase todos os sistemas. Então, por exemplo, o indivíduo em desenvolvimento, uma situação, uma pergunta, né, que se fez há pouquinho sobre o AVC. Então, esse indivíduo, vamos supor que tem um AVC, causa isquemia numa determinada região do encéfalo. Esse indivíduo pode ter uma incoordenação motora, sim. Então, a anemia falciforme, praticamente todos os sistemas podem ser acometidos. Tá certo. Tem uma pergunta aqui com relação ao aconselhamento genético, que diz: é recomendado um casal com 50% de probabilidade de gerar um filho com anemia falciforme, a falciforme é não gerar um filho? O aconselhamento genético faz isso? Determina? Não, o aconselhamento genético, na verdade, o nome diz aconselhamento genético, não exatamente aconselhar, a gente não está aí para aconselhar, do tipo de dizer à pessoa, não, tu tens que abortar, tu tens que fazer isso, não. Nós passamos informação a respeito da doença. Então, o médico, é proibido o médico ser diretivo e ser coercivo no processo de aconselhamento genético. Então, não é aconselhável dizer que o indivíduo tem
que abortar ou não. Não sei se é exatamente essa pergunta. Deixa só, pode repetir a pergunta para ver se coaduna com a resposta. Ela pergunta assim, Uhum. um casal que tem 50% de probabilidade de gerar um filho com anemia falciforme, é recomendado que não gere o filho? Ok. Não é recomendado. Não é recomendado no aconselhamento genético, até porque o aconselhamento genético não tem nada a ver com o eugenismo. Nós devemos passar a informação a respeito da doença. Simplesmente isso. Com relação ao prognóstico, com relação aos sintomas. Então, se o casal, por exemplo, nós devemos explicar, se a probabilidade de 25% de termos com um casal com traço falciforme, a probabilidade de 25% de ter de ter filho com anemia falciforme. Explicar as condições da doença, a importância do diagnóstico precoce, explicar as manifestações clínicas, a evolução clínica, o tratamento disponível, o prognóstico, tudo isso deve ser passado, até porque no aconselhamento genético deve se dizer a verdade, então não se deve ocultar nada. Agora, se o casal decidir que deve abortar ou não, quem deve tomar essa decisão é o casal. Em momento nenhum, o médico responsável pelo aconselhamento genético deve dizer que não, existe a opção, ou devem abortar, ou devem abortar. Não, isso não é possível no aconselhamento genético. Nós só passamos a informação da condição genética, passar informação a respeito da hereditariedade, a respeito das implicações da própria doença. Mas agora, dizer ao casal que deve ou não abortar, isso não é o papel do médico, não é o papel do médico que tiver a fazer o aconselhamento genético. É proibido. Ótimo. Muito obrigada pela explicação. É uma coisa que as pessoas até confundem um pouco, né, da questão do aconselhamento genético, mas ele é justamente o que você explicou. E a nossa última pergunta é uma pergunta do José, e é uma pergunta um pouco complexa, mas eu vou tentar perguntar para você. Ele diz: acreditava-se no passado que a malária não afetava os drepanocitos. Hoje sabe que é o contrário, sendo que o plasmódio necessita dos eritrócitos para reprodução e sobrevivência. Será que a alteração dessas células está na base da pouca infecção pelo plasmódio no despranocitos? Pode repetir, por favor? Eu vou mandar aqui no chat, Matilde, para ver se você consegue ler. E tem eu não consigo ver o chat. É verdade. Então eu vou ler novamente. Acreditava-se que no passado a malária não afetava os depranocitos. Hoje sabe que é ao contrário, sendo que o plasmócito necessita dos eritrócitos para reprodução e sobrevivência. Será que a alteração dessa célula está na base da pouca infecção pelo plasmódio no despranocitos? Essa pergunta, na verdade, é relacionada a uma das perguntas que já me foi feita em relação à relação do plasmódio, né, da malária e anemia falciforme. Os drepanócitos, na verdade, são as células em forma de foice. Então, estamos a falar da mesma coisa. Estamos a falar da anemia falciforme, estamos a falar de células falcizadas. Então, se há uma relação, anteriormente, achava-se que não, né? Mas sim. Então, é o seguinte, os indivíduos com anemia falciforme, com o gene da hemoglobina S, esses indivíduos têm um fator protetor, como já expliquei anteriormente. Esse mecanismo que ainda não está bem esclarecido. Então, isso justifica, isso não significa, na verdade, o fator protetor não é total, como eu disse anteriormente, é um fator parcial. Esses indivíduos podem ter malária, podem ter sim, mas só o fato de ter o gene da hemoglobina S, isso pode proteger o mesmo de terem ou de evitar esses indivíduos a terem a malária na sua forma grave.
Então, isso pode justificar, ou isso justifica, na verdade, a pouca, o número reduzido a pouca, se assim posso dizer, é isso que tu disseste, né? Não é, Ana? Da quantidade de infecções nesses indivíduos, é isso? Sim, Sim, justifica, sim, justifica. com Agora, a certeza. primeira parte, eu não sei se respondi a primeira parte, é uma pergunta extensa, eu me perdi aqui, não sei se respondi a primeira parte. Não, tudo bem, Matilde, eu acho que era mais essa questão mesmo da relação da malária com a anemia. Tem uma Ok. outra pergunta aqui que, Uhum. que correlaciona a questão de infecção. Ele diz: a profilaxia com penicilina é diária até os 5 anos ou apenas em casos de infecção? A penicilina é profilática, é profilática. E ela é profilática até os 5 anos Sim, sim, ou... sim, é profilática até os 5 anos. Ah, então, tudo bem. Temos mais perguntas, pessoal? Quem quiser, a gente ainda tem alguns minutinhos. Acho É, que ficou uma pergunta sobre a dactilite. Quem fez essa pergunta? essa pergunta, deixa Acho eu... que eu vou anotar. Tem a É, dactilite foi uma pergunta e que você acabou respondendo, né? Por que que a dactilite afeta essencialmente crianças menores de 2 anos? Foi José é o Correia. seguinte. Ok, é o seguinte. Eu não consigo explicar exatamente um mecanismo, então eu vou pedir para o mesmo entrar em contato por e-mail, eu vou dar uma lida e eu respondo o mesmo, ok? Sobre a dactilite. Quem Tá certo. quiser, eu vou deixar o meu e-mail disponível, eu vou ler mais um pouquinho e vou tentar responder algumas perguntas que ficaram aqui, assim, entre aspas, que, para eu poder responder corretamente, poder dar a informação certa. É o que eu estou em dúvida, então, quem quiser, se mesmo ainda estiver interessado, pode entrar em contato por e-mail, ok? Ótimo. Tem uma última pergunta aqui do José Correia também, que é: sendo que temos um sistema de saúde precário em Angola, a doutora tem Ok. pretensões de fazer algum estudo aqui para melhorar a qualidade de vida dos pacientes com anemia falciforme? Sim, é o seguinte, falando de Angola, em Angola praticamente não se faz aconselhamento genético, nós não temos assim um sistema bem sustentado para isso, um projeto muito bem sustentado. Um dos meus objetivos, a minha vinda ao Brasil, na verdade é para isso, é para reforçar Angola, o meu país, né, melhorar, pelo menos, eu quando vim ao Brasil, eu sempre gostei da anemia falciforme, mas quando eu passei no Hemocentro, no aconselhamento genético, eu vi que é muito importante. Até porque Angola é um país de alta prevalência e também uma das principais doenças genéticas no país. Então, esse é meu objetivo, trabalhar no sentido de melhorar, não só em termos de diagnóstico, mas também ajudar, né, tentar criar um projeto que inclua o aconselhamento genético para diminuir a incidência, para poder evitar as manifestações, a alta incidência de mortalidade em indivíduos com anemia falciforme. E sim, eu pretendo fazer isso, eu pretendo sim, meu país, isso foi um objetivo que me trouxe ao Brasil. Muito obrigada, Matilde. Eu deixo em aberto para você falar um pouquinho, se você quiser. Eu agradeço imensamente sua participação na Liga. Obrigada a todo mundo que ficou até o final. E se você quiser falar um pouquinho, vou passar para o pessoal. O pessoal perguntou se você vai disponibilizar os slides. Eu vou sim disponibilizar, sim, vou disponibilizar, sim. Eu depois mando para a Tiana e aí vocês resolvem. Vou Tudo disponibilizar. bem, então. Muito obrigada, Matilde. Quer falar alguma coisa? Fica... Não entendi, Ana. Se você quiser falar alguma coisa, mandar algum recado, fique à vontade.
Prontos. Primeiro, né, primeira coisa, agradecer mais uma vez pelo convite. Isso me estimulou um pouquinho mais. Acho que fiquei ainda mais interessada no tema, na minha Form. Agora, tipo, isso sustentou ainda mais a minha ideia, né, de implementar um projeto em Angola. Acho que foi uma grande oportunidade para mim. E para todo o pessoal que acompanhou a minha apresentação, eu gostaria que, prontos, que considerassem o tema, né, o tema em questão, visto que é um tema muito importante para o pessoal da Angola, para o pessoal da Angola, tanto para o pessoal do Brasil, que são áreas de alta prevalência. Quem puder ler mais um pouquinho sobre a anemia falciforme, na verdade, essa minha apresentação foi só para mostrar a grande importância do tema em questão. Então, vamos todos trabalhar no sentido de ajudar a diminuir a incidência e as possíveis manifestações clínicas que podem ser prevenidas da doença. Então, acho que, além disso, não tenho mais outras palavras, não tenho mais nada a dizer. Acho que conseguem me ouvir. Estou aqui a falar sozinha. Eu estava falando com o microfone desligado. Desculpa. Eu agradeço novamente a sua participação. Obrigada a todo mundo que ficou. Eu vou estar disponibilizando o e-mail da Matilde no Instagram da Liga para as pessoas que quiserem conversar com ela. E também vamos disponibilizar a aula, já que ela permitiu. Muito obrigada, pessoal. E até a próxima. Na semana que vem a gente tem outra aula. E aguardo vocês. Quem puder, siga a Matilde no Instagram também, é Tilde_Ferraz. E siga a Liga, lagem.maringá. Qualquer dúvida, a gente fica à disposição. Ok, obrigada. Parabéns! Obrigada. Muito obrigada. Foi muito bom. Se você puder ler os comentários, Matilde, o pessoal ficou realmente muito feliz. Fico feliz, um pouquinho nervosa, mas já passou. Não pareceu que eu estava nervosa, ó. Tá bom, então. Tchau, tchau. Boa continuação. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.